Fala, palmeirense. O meu pai uma vez falou uma frase que é sensacional, que não era falando de futebol, era falando de outro assunto que eu achei muito legal, que era assim, ó: "Não tente achar no passado as respostas para o presente". Essa frase ela tem tantas camadas, ela tem tantos níveis, né, e eu acho que ela fala muito do momento do Palmeiras. E aí vão falar assim: "Pô, o Marada finalmente então vai fazer uma crítica ao trabalho do Abel". Pô, primeiro que eu já fiz milhares de críticas ao trabalho do Abel, inclusive, na época que eu trabalhava no UOL, fui ameaçado de morte por criticar o trabalho do Abel Ferreira, e não é exagero, eu tenho o print até hoje, uma ameaça de morte porque eu critiquei o trabalho do Abel Ferreira. Mas eu tô falando muito mais de algumas críticas que vêm sendo feitas ao cara, que elas não estão sendo direcionadas ao campo, né. Por que eu tô falando isso? Porque Palmeiras e Cruzeiro, cara, pode querer que o Abel caia, você pode querer que seja feita uma troca, você pode não gostar do método do cara, tem tudo isso aí é válido. Mas o que aconteceu na partida não tem a ver com esquema tático. Tem algumas escolhas erradas do cara no jogo? Tem. A gente vai falar sobre elas também. Mas antes de a gente falar sobre elas, vamos falar sobre esse canal aqui. A gente precisa da sua inscrição, beleza? Pra gente chegar em 25 mil pelo menos. A gente tem essa meta até o meio da Copa do Mundo. Acredito que a gente vai chegar. Estão faltando menos de 300 pessoas que se inscreverem. A gente vai chegar lá. Não, acho que 300 e pouquinho, né? Acho que 320 por aí. A gente vai chegar lá e logo a pouco a gente vai ter uma nova meta. E a gente vai contar pra vocês qual é essa nova meta, beleza? E você pode ajudar a gente também no apoia.se/Diego Marada. Esse QR Code aqui leva você pra lá, né? Você tem esses produtos do Mercado Livre aqui embaixo, ó. Comprou por aqui, qualquer produto, só clicar, entrou no site por esse link aqui, você já ajuda a gente a crescer com comissão, tá bom? E se você quiser deixar um pix, diegomaradaiwata@gmail.com é o pix do nosso canal, é que a gente fala de Palmeiras todo dia, sem afetação, sem loucura, sem histeria, assim, olhando com calma, sem pressa, sem raiva e sem tentar mudar o imutável, tá ligado? E nesse momento imutável, eu vou falar isso pra quem não gosta do Abel, isso aí é uma coisa que, cara, enche o saco de vocês, cara, mas ele não vai ser demitido. Ah, mas a gente vai fazer tanta pressão que ele vai sair. Cara, ele não vai. Ele tem uma dívida de gratidão com a Leila pela questão do Al-Sadd, ele não vai. Mas protestar é sempre válido, enfim. Aí vai cada um de acreditar no que é melhor pro Palmeiras. E eu sei que no fundo o que todo mundo quer é o melhor pro Palmeiras. Mas por que que eu digo que as respostas do presente não estão no passado? Porque quem é crítico do Abel fala que, pô, vocês estão se mantendo em cima dessa questão do que ele já ganhou, dos 11 títulos e tudo mais. E de certa maneira é verdade, sim. Eu quando eu acredito que o Palmeiras vai evoluir, e tem evoluído, por mais que haja críticas e aí a galera confunde, mas o Palmeiras tá só empatando, não tá ganhando, como é que tá evoluindo? A evolução ela se dá menos pelo resultado do que pelas ideias de jogo, tá? O Palmeiras ele tá começando a ter, as ideias de jogo do Palmeiras tá começando a ter encaixe, o jeito que o Palmeiras tá jogando tá começando a ter encaixe. O Palmeiras tá mudando o jeito de sair de jogo, o Palmeiras não tá recorrendo tanto a soluções mais fáceis como chutão e cruzamentos e chuveirinhos, o Palmeiras tem atuado pelo chão, que é uma coisa que muita gente reclama. Enquanto o Cruzeiro foi um jogo muito equilibrado. O Cruzeiro é um time muito forte e com o Arthur Jorge ele tem 6 vitórias em 8 partidas. Agora são 6 vitórias em 9 partidas. É um time muito forte. Time que tem o meio-campo com o Gerson e Matheus Pereira, são dois caras muito bons. O Fagner, por mais que seja criticado, é um bom lateral. Tem outros jogadores que entram bem. Esse Arroio tá jogando bola. O time do Cruzeiro é um time muito bom. E o Palmeiras fez um jogo muito parelho com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time muito corajoso, jogou em cima do Palmeiras. E se eu tiver que fazer uma crítica ao Abel, que é uma crítica que tiver que fazer, não, uma crítica que eu sempre faço, é que o Palmeiras entra sem coragem contra esses times. Isso tem muito menos a ver, na minha visão, também tem a ver com a coragem dos atletas, mas com a preparação que é feita e pela maneira como o time entra em campo. O Palmeiras sempre entra em campo contra esses times maiores quando vai jogar fora, para jogar de modo sorrateiro. Não, vou tentar aqui conquistar numa bola, vou aqui explorar o erro. E é uma visão, é uma maneira de ver o jogo que nem sempre eu considero correta. E aí, contra o Flamengo no sábado, a gente vai ver o que vai acontecer. E eu gostaria muito que o Palmeiras fosse jogar de uma maneira diferente e jogasse de uma maneira, uma postura como que o Cruzeiro jogou aqui. Mas isso colocado, que o Arthur Jorge acabou de chegar e está fazendo um bom trabalho, que o time do Cruzeiro é muito forte no meio campo e tem outros jogadores muito fortes. O Palmeiras não ganhou por detalhes. Ah, Marada, vai te catar, cara, pô, Ah, mas o Cruzeiro chutou mais bolas na meta do Palmeiras, foram 4-2 de metas, mas o Palmeiras criou 17 chances de gol.
contra 11 do Cruzeiro. E eu tava tendo até essa discussão com um seguidor lá na live de domingo, de sábado à noite, em que ele falava, não, o Palmeiras chutou 2 bolas no gol. Não, o Palmeiras chutou 17 bolas no gol, porque a bola que sai pra fora, mas passa raspando, é uma bola que foi chutada no gol. Em que sentido? A jogada foi feita, a conclusão foi feita. A galera confunde acertar a meta. Acertar a meta é uma medida pra outra coisa, é medida pra pontaria. E é aí que eu acho que tá o grande problema do Palmeiras. E por que o time não acerta o gol? Tem várias explicações. Falta de qualidade? O Flaco finaliza muito bem, o Arias sempre finalizou muito bem, é, o Felipe Anderson finaliza bem, ontem finalizou muito bem, e uma fatalidade ele ter perdido essa jogada. O Andrés finaliza bem, muitos caras finalizam bem e estão finalizando muito mal. Eu acho que tem uma somatória de fatores, e tudo que for falar aqui, cara, informação que eu tenho falando com o pessoal do clube é que os caras estão cansados. Isso aí, qualquer pessoa do clube que você falar, ela vai te dizer a mesma coisa. Em on, em off, os caras estão cansados, o calendário tá prejudicando. Não tem muito como sair disso. Todo mundo que você falar vai dar a mesma resposta. Aí vai do palmeirense acreditar ou não, se isso é verdade. Mas se a gente for avaliar calendário, tudo, tá apertado pra geral. E o Palmeiras foi o time que mais fez pontos no ano ainda. Ainda é o time que tem o melhor aproveitamento no ano. Isso continua valendo ainda. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento no ano, somando todos os times da Série A, somando todos os campeonatos. O Palmeiras está passando por um momento de grande instabilidade e a maior parte dessa instabilidade ela vem muito mais de execução do que de proposta. O Palmeiras não consegue fazer gol. O Palmeiras não consegue colocar a bola no quadradinho. E isso é complicado, cara. Isso é complicado, isso é mais complicado, e aí eu fico pensando, pá, mas isso aí o que resolve mais fácil, o esquema tático ou os caras não conseguirem fazer o gol? Eu acho que é não conseguir fazer o gol. Por isso que eu acho que o Palmeiras tem um problema hoje que ele é grave à medida que ele não é estrutural. São tomadas de decisão individuais que levam a erros coletivos. Aí muita gente vai. Na live eu gosto de ver a live porque, quando não tem ofensa, pra ver qual que é o pensamento médio da galera, né? E o pensamento médio da galera é sempre que. Ah, sempre falando sobre isso. Mas, cara, números não mentem, o jogo não mente. O Palmeiras fez um bom jogo. E aí, quando eu digo, toda vez que vem uma crítica ao Abel, vem sempre citando a mesma coisa. O Palmeiras não ganha nada desde 24 e 25 e não sei o que. Mais uma vez, não olha pro passado para falar sobre o presente. Nada do que aconteceu em 24 e 25 tá entrando no campo hoje em termos de problema. Os problemas são outros. Os problemas de 24 e 25 eram. Ali tinha problema de execução de proposta. O Palmeiras estava com propostas muito pobres. E não que o Abel seja um cara muito criativo, ele nunca foi um cara criativo. O bom do Abel nunca foi o leque de arsenal. O Palmeiras tem 3 ou 4 maneiras diferentes de jogar, mas ele não é um cara tipo Luxemburgo, um mago das pranchetas, como era nos anos 90, um cara capaz de criar maneiras mirabolantes de time jogar. O trabalho do Abel sempre foi execução, treinamento, execução, treinamento, execução, treinamento, execução. O time que ele teve, que foi campeão de tudo, era um time que era muito disciplinado taticamente. Veiga, Rony, Zé Rafael, Danilo, depois Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, o Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Piquerez, jogadores muito disciplinados taticamente, essa palavra é disciplina, disciplina tática, cumprimento de função, sabe? Conseguir cumprir a função direitinho que tem que fazer, levar a proposta a cabo de uma maneira que ela funcione em termos de execução. Mesmo os atacantes, como eles teve além do Rony, o próprio Endrick, que era um cara que era um pouco mais fantasioso ali, que sabia fazer diferente, mas era um cara que sabia cumprir disciplina tática. O Estevão, a mesma coisa, sabia cumprir disciplina tática. São os jogadores até jogadores que eram tecnicamente questionáveis, o caso do Breno Lopes, por exemplo, mas é um cara que quando jogou, o Palmeiras foi campeão em 23 com o Breno Lopes titular jogando bola. Ele não tinha mais clima para sair, ele também queria, teve a briga, não sei o que lá, mas ele jogou disciplinarmente, taticamente era muito disciplinado. Então os problemas são diferentes, cara. Marada, o que você diria que tá acontecendo então? Ó, se eu tenho 25 anos cobrindo futebol, 25 anos de jornalismo, dos quais 15 cobrindo futebol. Entendo muito de Palmeiras, não entendo pouco não. E cobrou gestão Abel desde o primeiro dia. O problema é cabeça. O
problema é cabeça, é psicológico, os caras estão derretendo emocionalmente de novo. E aí eu acho que o peso dos anos do ano passado tá voltando, o fantasma do ano passado tá voltando, porque o time que não consegue colocar a bola na rede, tá um clima ruim. O Arias perder aquele gol cara a cara, frente a frente com o goleiro no final, é indicação de que tá faltando cabeça. E aí pode colocar o fator, o Arias tá com a cabeça na Copa, pode ser. O André tá chateado porque não vai pra Copa, pode ser. O Flaco tá mascarado porque tá iminência de ir pra Copa, tá nervoso, pode ser. O ponto é que tudo isso acaba agora. Acaba agora contra o Flamengo na semana que vem, no dia 23. E aí, cara, eu tô deixando aqui a minha já adiantadamente a minha visão, tá? Ganhando ou perdendo do Flamengo. Minha avaliação sobre o primeiro semestre de 2023 é boa. É um time que teve aí um desempenho de 70 e tantos por cento dos pontos conquistados. É um time que fatalmente vai se classificar na Libertadores. Já está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. E ainda que perca, não sei o que lá, vai ser no máximo segundo, no mínimo segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Não tem como dizer que esse trabalho é ruim. Ele pode não estar perfeito, ele pode estar com problemas e ele tá. E para mim o problema não tá no treinamento, o problema tá no campo, tá em fazer as coisas, não tá em como pensar as coisas. Agora, o que o Abel errou ali então contra o Cruzeiro? Eu acho que o grande erro foi na entrada do Evangelista, porque aí ele tirou o Andrés do jogo praticamente. Forçou o Andrés a jogar no ataque, né? Muita gente falou, ele jogou como 9. Não, ele jogou como 9, ele jogou como o Felipe Anderson joga. Forçou o Andrés a jogar no ataque e, cara, ele de costas pro gol ali, receber aquela bola na frente, ele não rende, não tem rendido, né? E só que aquele chute que o Andreas deu na lua, por exemplo, não é problema de posicionamento, é problema dele, de conclusão. O Andreas tem que pegar o campo de frente, de qualquer forma, tem. Mas aquela conclusão errada não é problema de posicionamento. Tá acabando o semestre. Tem que passar essa maré agora, tem que dar uma esfriada nessa maré agora, a gente entender como é que vai ser. E aí a gente vê o que acontece no segundo semestre, tem essa janela para acontecer, vai chegar o Barbosa, tem que chegar lateral direito, e eu tô preocupado porque eu não vejo essa movimentação acontecendo com quem eu falo, não tem essa movimentação acontecendo de lateral direito. A galera continua achando que vai recuperar o Kelvin, eu acho perigosíssimo pensar nisso. Jogadores que não entregam, tem jogadores que não agregam nada, o GFT não deu certo, tem gente que, então eles erraram tanta contratação. Pô, deu errado. Às vezes um erro de contratação não é um erro de... Uma contratação que dá errado não é um erro de contratação. Mas deu errado, o ponto final é esse, entendeu? Quem é o culpado, pouco me importa. Eu não tô ali pra segurar emprego de ninguém, eu quero que o Palmeiras jogue bola. E tem problemas nesse elenco. O elenco tem jogadores de peso, mas tem problemas nesse elenco também. E tem muito a ver com o preço que é pago para contratar esses jogadores, tem muito a ver com quantos jogadores ganham por mês, ganham de luva, ganham de salário. Então a gente fala assim, podia ter trazido o Cuiabano. Tá, primeiro, o Cuiabano queria vir. Quanto custa o salário do Cuiabano por mês? Tem muita coisa pra colocar no balaio, que às vezes é fácil falar, mas que tem problemas, tem problemas. Beleza? Segue a gente aí, cara, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Tamo aqui no Apoia-se, apoia o nosso projeto a crescer, somos um projeto independente, que a gente faz análise de Palmeiras aqui todo dia, com profundidade, sem histeria, cara. Aqui você não vai ver gritaria, você não vai ver loucura, você vai ver a gente falar de Palmeiras. Se for pra criticar ou pra elogiar, vai ser do mesmo jeito, beleza? Com paz, tranquilidade, é um canal seguro pra você. A gente tá também no Pix, diegomaradeu@gmail.com, tem os produtos do Mercado Livre aqui embaixo. Entrou no site por qualquer desses produtos, você ajuda a gente com comissão, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá. Tchau, tchau.